8h17, a gente continua falando de alimentação. Estamos recebendo a nutricionista Tatiana Pimentel. Bom dia, Tatiana, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Tatiana, neste período de quarentena em que as pessoas devem seguir o isolamento social, ficar em casa, as pessoas ficam também mais tempo paradas. Isso também pode gerar estresse e também pode acumular umas gordurinhas a mais. Tem muita gente também que está se preocupando com a parte física do corpo nesse período. Então, quais as orientações para quem está em casa não engordar nesse período de quarentena? Eu acho que o principal agora é a gente buscar um planejamento alimentar e principalmente manter uma rotina saudável, né? Então, muita gente que está em casa, fazendo home office, tentar respeitar mais ou menos os horários da refeição, planejar, então, a sua refeição diária ou fazer um cardápio semanal. Em cima disso, você consegue fazer a sua lista de compras e executar. Aí a gente diminui o gasto com supérfluo, diminui o desperdício, que nessa fase a gente tem que evitar mesmo, então aproveitar ao máximo os alimentos que a gente tem na despensa e a priorizar hortifrutis, né, que você consiga comprar e que tem uma durabilidade maior. E esse planejamento evita com que a gente fique naquela compulsão alimentar, porque se a gente for almoçar hoje e nem sabe o que vai almoçar, muitas vezes você vai fazer um belisco no horário do almoço e aí gera mais ansiedade e aí você fica nessa compulsão alimentar, comendo muitos alimentos às vezes de calorias vazias, né? Quer dizer, como todos os especialistas têm falado aqui no Bom Dia Região, rotina. Isso é o mais importante. Então, manter uma rotina alimentar saudável, priorizar agora bastante hidratação, porque às vezes você acha que você está com fome, então quer ficar beliscando ao longo do dia. Então, é importante que você beba um copo de água antes e até você vai perceber se realmente era fome ou era sede. E isso vai facilitar com que essa boa hidratação que você tenha um bom funcionamento do organismo como um todo, né? Melhore também a questão do intestino, porque muita gente está parada e aí acaba consumindo alimentos mais calóricos. Então, também tem a questão da constipação intestinal. Então, é muito importante que a gente mantenha uma microbiota intestinal muito saudável. E ficar em casa gera também aquela ansiedade, o pessoal tem vontade de sair beliscando o que tem, abre a geladeira a todo instante para ver alguma coisa para beliscar, ou abre lá o armário da cozinha para ver o que tem de petisco. É um hábito, mas agora não é hora de fazer isso, né? Principalmente quem tem criança em casa, né? Então é importante que você planeje as refeições, tenha em casa lanches saudáveis, lanches nutritivos. Então agora mais do que nunca a gente tem que ter alimentação saudável, uma boa nutrição a nosso favor, porque isso vai favorecer o sistema imunológico muito fortalecido e evitar com que você fique comendo muitas besteiras, evitar com que as crianças também fiquem comendo alimentos com calorias vazias. Então fazer panquequinhas proteicas com ovo, banana, quinoa, canela. Então tem várias receitas, cookies nutritivos com frutas para as crianças, aumentar agora o máximo o aporte de frutas, verduras, legumes, então fazer uma refeição bem balanceada. E essa alimentação mais balanceada ajuda na imunidade também? Sem dúvida, é o que a gente mais tem falado agora, que uma boa alimentação vai favorecer, vai deixar o seu sistema imunológico mais fortalecido. E não é um alimento apenas, né? É uma gama de alimentos, então a gente tem que ter um prato muito colorido, mais de 5 cores no prato, para ter um prato bem variado, com muitos antioxidantes, então são nutrientes que a gente consegue através da alimentação, então através das frutas, verduras, legumes, cereais integrais, os peixes fontes de ômega 3, o ômega 3 é um potente anti-inflamatório, o gengibre é super anti-inflamatório também nesse momento, o própolis, então é importante que você tenha aí uma grande variedade para você consumir ao longo do dia essas pequenas doses de antioxidantes que a gente consegue pela boa alimentação. Agora tem muita gente falando do suco de limão, suco natural de limão, tomar logo cedo, isso é bom, não é? Por quê? Sim, é muito bacana porque a gente tem uma grande quantidade de vitamina C. Pode ser o suco de limão, pode ser o suco de laranja, o suco de abacaxi. O importante é que você consuma uma boa fonte de vitamina C, por exemplo, de manhã, né? Então, hoje em dia tem muitas informações desses shots matinais e eu acho que é bem interessante porque a gente já tem aí um bom consumo de vitamina C nesse momento. E a vitamina C ajuda aí na prevenção. E, Tatiana, só para a gente tentar ajudar quem está nos assistindo agora, você conseguiria dar uma sugestão assim de café da manhã a quantidade, almoço a quantidade, tem um lanchinho intermediário ou não? Já que está em casa, a pessoa tende a acordar um pouquinho mais tarde, porque não precisa, quem está fazendo home office não precisa ter o tempo de deslocamento para o trabalho, não precisa se preocupar em deixar a criança na escola, chegar no trabalho. Então,
uma ideia de rotina, ajustar os horários para diminuir também a quantidade de refeições, o volume também de comida? Isso, Rodrigo. É muito importante que as pessoas respeitem o seu metabolismo. Então, um dia você acordou com mais apetite, é um dia que você vai comer um pouquinho mais. Acordou sem fome, toma um suco ou come uma salada de frutas com uma granola, que vai ter bastante, os cereais integrais têm bastante fibra, e aí depois já vai direto para o almoço. Então, é importante respeitar a sua necessidade diária e aí você vai quantificar, né? Agora não é momento da gente fazer grandes estoques, porque a maioria das pessoas está em casa sem atividade física, mas também não é momento de restrição. Então é usar o bom senso e fazer um cardápio bem equilibrado. Então, se você está com fome, come algo no meio da tarde, porque é importante para a gente evitar uma compulsão alimentar, ou almoçou mais tarde, aí já vai direto para o jantar. Então é a gente tentar ao máximo manter uma rotina do fracionamento, mas respeitar sempre a sua necessidade, a sua fome, porque muitas vezes você vai ficar no belisquinho porque você está com uma vontade de comer e não é fome. Então, sempre antes, pensar, tomar um copo de água, ver se realmente você está nesse momento querendo comer ou querendo mastigar, porque você está nesse tempo ocioso, sem muitas atividades. E eu acho que é importante também a gente trabalhar muito a questão da meditação, trabalhar agora a espiritualidade, porque é um momento que está todo mundo, né, com uma certa ansiedade em casa e isso gera uma compulsão alimentar. E quando você se mantém entre o equilíbrio, entre a mente e o corpo, você consegue fazer escolhas saudáveis e não cair nas perdições das guloseimas. Tatiana Pimentel, nutricionista, está participando ao vivo com a gente aqui do Bom Dia Região. Tatiana, você citou a granola no café da manhã, só que muita gente não tem condição de comprar granola. E o tradicional é o pãozinho com manteiga, ou margarina, o pãozinho com café com leite. Mantém essa dieta, essas pessoas mesmo que estão acostumadas ao tradicional pãozinho? Eu sei que nutricionistas não gostam muito da farinha branca. Tem que variar, né, Rodrigo? Agora eu acho que é um bom momento para a gente variar, para a gente consumir fruta no café da manhã. Então, as frutas, né, a gente tem que, lógico, ver as que estão na safra para ter um preço melhor, mas acho que todo mundo consegue comprar frutas. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que priorizar uma alimentação saudável. E se a gente for ver que o café com leite, o pão na chapa, né, de preferência com azeite do que com a margarina, evitar ao máximo, porque é uma gordura trans, você não tem nada de vitaminas e minerais nesse café da manhã tradicional do brasileiro. Então, a gente tem que explorar agora muitos antioxidantes, porque através das cores, das frutas, verduras e legumes é que a gente vai ter esse enriquecimento, essa suplementação no nosso prato de forma natural. Ou seja, já que está tendo que mudar tudo, já muda também um pouco a alimentação, começa a se planejar também, tem mais tempo em casa para também verificar as contas, aproveitar esse momento então para isso. É isso mesmo, e evitar o máximo desperdício, né? Então cabe à dona de casa criar, bolar cardápios para a gente conseguir aí oferecer o maior aporte de vitaminas e um prato bem equilibrado. E é legal botar a criançada também para ajudar, né? Sim, muito. Agora é uma fase para a gente explorar, né, os dotes culinários das crianças. Então, aproveite com os seus filhos, enfim, com a família, para fazer esse momento realmente uma hora alegre, uma hora que você possa conversar. Desligue televisão, desligue celular, faça esse momento uma hora sagrada para você ter esse momento em família que é tão importante. Muito obrigada, Tatiana Pimentel, nutricionista. Um ótimo dia para você, Tatiana. Para vocês também.